Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Letícia Félix, sejam todos bem-vindos ao canal Estúdio de Crochê. Na aula de hoje eu vou trazer para vocês esse lindo casalzinho Mickey e Minnie Baby, tá? Quem deixou essa sugestão de vídeo foi a Elsa Rodrigues, lá de Portugal. Ela é inscrita aqui no nosso canal e também me acompanha lá no Instagram. Então ela pediu para eu trazer essa videoaula para vocês. Quem tiver sugestões, pode deixar aqui nos comentários e também no direct lá do Instagram, tá? Um beijo, Elsa! Pessoal, nessa videoaula eu vou trazer para vocês a Minnie, porque os dois são iguaizinhos, o mesmo padrão. A diferença é que a Minnie tem esse lacinho, por isso que eu vou trazer ela para vocês, tá bom? Eles ficaram com 22 centímetros de altura, desde a orelha até os pezinhos, tá? Vou mostrar todos os detalhes. E o diferencial é que praticamente não tem costura. A gente vai unindo pezinho, corpinho, bracinho e cabeça. Não tem costura nessas partes, tá? As costuras são nos detalhes, pra fixar a orelhinha, o rostinho, mas eu vou mostrar tudinho pra vocês aqui. Eu espero muito que vocês gostem dessa aula, então vamos pra lista de materiais. Bom, pessoal, nós vamos trabalhar com o fio amigurumi. Esse rosa aqui que eu estou usando é a cor 3131. Vamos usar bem pouquinho também do branco, número 8001. Um pouquinho também do amarelo solar, número, deixa eu focar, 1317. O vermelho, pessoal, é só um detalhe, ó, só aqui na boquinha, então é bem pouquinho mesmo, tá? Esse aqui que eu estou utilizando é o 3528. Vamos precisar do preto na cor 8990 e o cor de pele, esse que eu tô usando é o Chantilly 7563. A agulha que eu vou utilizar é a 2,5. Uma agulha de tapeçaria, uma tesoura para os arremates, um marcador de pontos. Pessoal, eu vou utilizar essa cola de silicone líquida da Círculo, porém, quem não tiver a cola dá para costurar, tá? É só para facilitar nesses detalhes do rosto, mas quem não quiser utilizar a cola não é necessário, tá? E fibra de enchimento. Eu vou mostrar para vocês o tom que eu usei aqui para fazer o Mickey, tá? Eu usei aqui este azul na cor 2137. Esse daqui foi o número que eu usei para fazer o Mickey. Ó, reparem que eu abri esse novelo para fazer esse Mickey. Então, ainda tem bastante fio. Um novelo dá para fazer 2 e ainda sobra, tá? Na Minnie que a gente usa um pouquinho mais para fazer esse laço, mas também um novelo é o suficiente para fazer 2 minis, tá bom? Então, vamos para aula. Bom, pessoal, nós iremos começar pelo bracinho. Vamos precisar de 2. Eu já fiz o meu primeiro, já arrematei o fio e vou fazer o segundo aqui com vocês, tá bom? Então, a gente começa aqui com fio branco. Fizemos aqui um anel mágico. Dentro desse anel, vamos trabalhar 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Fiz os meus 6 pontos, fecho o meu anel. Essa já foi a nossa primeira carreira, tá? Na segunda carreira, a gente vai fazer toda de aumento, 2 pontos baixos para cada ponto da base. Vamos fazer um total de 6 aumentos. Eu vou fazer aqui os meus e no fim dessa carreirinha a gente vai ficar com um total de 12 pontos baixos, tá? Vou fazer os meus e já volto com vocês. Prontinho, pessoal. Agora a gente vai fazer 2 carreirinhas toda em ponto baixo, tá? Então, vamos fazer ponto sobre ponto. Vou fazer 2 carreirinhas e no final de cada uma vamos ficar com 12 pontos baixos. Vou fazer as minhas e já volto com vocês. Prontinho. Fiz as minhas 2 carreirinhas e agora essa carreirinha vai ser um pouco diferente. A gente vai começar fazendo um ponto bolha de 4 pontos altos fechados juntos. Vou mostrar para vocês. Então, eu laço meu fio,
Venho aqui no próximo ponto, trago meu fio, laço e tiro 2. Então, é um meio ponto alto, a gente não finaliza ele, tá? Laço o fio, vem no mesmo espaço, mesma coisa, tiro 2 e deixo 2 na agulha. Laço meu fio no mesmo espaço, esse é o meu terceiro, laço o fio no mesmo espaço, faço o quarto. Feito isso, a gente ficou com 1, 2, 3, 4, 5 laçadinhas, tá? Laço o fio e tira tudo. Esse é o nosso ponto bolha. Agora, eu venho aqui no próximo e vou caminhar com um ponto baixo para cada ponto da base. Vamos fazer um total de 11 pontos baixos até o fim dessa carreirinha. E no fim dessa carreira, contando com o ponto bolha, a gente vai ficar com um total de 12 pontos, tá? Vou finalizar minha carreirinha e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, e a gente já consegue visualizar aqui o dedinho, ó. Agora, essa carreirinha, a gente vai fazer toda em ponto baixo, tá? Então, um ponto baixo para cada ponto da base. Vamos fazer um total de 12 pontos, eu vou fazer os meus e eu já volto com vocês. Prontinho, agora a gente vai fazer a última carreira em branco, tá? Vou fazer 4 pontos baixos, 1, 2, 3 e 4 e uma diminuição. Prontinho. Vou repetir o que a gente acabou de fazer, 4 pontos baixos e uma diminuição. E no fim dessa carreirinha, a gente vai ficar com 10 pontos baixos, tá? Eu vou fazer os meus e já volto com vocês. Prontinho, pessoal. E agora, eu prefiro arrematar este fio. Prefiro cortar ele e fazer um arremate invisível pra gente começar a próxima carreira. Vou mostrar pra vocês o porquê. Fazendo um arremate invisível, ó, ele fica com o acabamento perfeito. Estão vendo? Eu vou mostrar a diferença aqui, ó. Nesse daqui, eu não fiz um arremate perfeito. Olha aqui o degrauzinho na troca de cor, estão vendo? Então, por este motivo, eu prefiro fazer assim, arrematar, emendar o fio e começar a nova carreira. Vou mostrar pra vocês como eu faço o meu arremate invisível. Quem me acompanha aqui nos meus vídeos já viram essa dica, mas eu vou fazer novamente pros novos inscritos, tá? Então, eu puxo aqui o meu fio sem fazer nenhum ponto baixíssimo. Naquele ponto baixo ainda, eu corto e já puxo com a minha agulha de tapeçaria, ó. Faço um seguinte. Vamos ver se vai dar pra ver no branco, tá? Mas eu vou explicando. Tenho aqui o próximo ponto, eu pulo esse próximo ponto e venho no outro. Com a agulha de trás pra frente, ó, eu trago o meu fio. Tá vendo que ele vai formar aqui uma alcinha, né? Eu puxo essa alcinha pra deixar na mesma largura dos outros pontos. Venho aqui naquele último ponto baixo que a gente fez e coloco a minha agulha entre as duas laçadinhas, ó. A gente tem duas laçadinhas aqui, eu vou pôr ela assim e vou trazer ela aqui pra frente, ó. Tá vendo essas duas alcinhas que formaram? Elas vão formar aquele último ponto que a gente puxou. Estão vendo? Não vai dar pra visualizar tão bem aqui no branco, mas aí no de vocês dá pra ver melhor. Aí eu coloco a minha agulha aqui pra dentro e saio com ela aqui embaixo para eu arrematar este fio, ó. Assim. Eu não puxo tanto aqui, porque o nosso ponto tem que ficar da mesma espessura dos outros, tá, ó? Então, fica bem certinho, é a nossa arremate invisível. Agora, com a agulha aqui, eu coloco de cima para baixo pra gente dar um nozinho, tá? Dou um nozinho, volto com ela aqui no mesmo pontinho e saio em qualquer lugar aqui. Feito isso, eu já posso cortar este fio. Assim fica um arremate invisível e o nosso trabalho fica com acabamento perfeito, tá? Agora eu vou pegar aqui o fio rosa pra gente dar início na roupinha do bracinho. Bom, pessoal, emendei aqui o meu fio rosa, fiz um nozinho aqui, tá? Vou mostrar pra vocês. Esse daqui é o dedinho, ele vai ficar pra frente, tá?
E aqui a gente vai dobrar ao meio, pegar aqui no pontinho de trás, porque se ficar alguma imperfeição aqui no nosso trabalho, fica para trás do bracinho, não vai dar para ver, porque o dedinho fica assim para frente, tá bom? Então, eu apenas amarrei o meu fio. Essa carreirinha, a gente vai trabalhar ela em ponto blô. Vou mostrar para vocês. Aqui a gente tem 2 laçadinhas no ponto, ó. Deixa eu focar. 2 laçadinhas no ponto, a gente vai trabalhar inserindo a agulha no meio e pegando só a laçadinha de dentro. Então, essa laçadinha de fora aqui, ela vai ficar sobrando, tá? Então, amarrei o meu fio. A gente vai trabalhar aqui pontos baixíssimos. Vou puxar o meu fio aqui para começar, tá? Venho aqui no meu primeiro ponto, faço um ponto baixíssimo. Venho no segundo, um ponto baixíssimo e assim por diante. A gente vai fazer um total de 10 pontos baixíssimos, lembrando que é ponto blô, pegando só a laçadinha de dentro, tá? Vou fazer os meus 10 pontos baixíssimos e já volto com vocês. Prontinho, fiz os meus 10 pontos baixíssimos e a próxima carreira a gente também vai trabalhar em ponto blô, pegando só a alcinha de dentro. Mas essa carreirinha agora a gente vai fazer ponto baixo, tá? Então, vamos fazer uma carreira toda em ponto baixo, pegando só a laçadinha de dentro, tá? Vamos fazer um total de 10 pontos baixos, porque vai dar esse detalhe aqui, ó, que separa a mãozinha da roupinha, tá bom? Eu vou fazer os meus 10 pontos baixos e já volto com vocês. Prontinho, pessoal. E agora, a gente volta a trabalhar aqui normalmente, tá? Pegando as 2 laçadinhas do ponto. Vamos fazer agora uma sequência de 10 carreirinhas, todas em pontos baixos. Então, vou fazer 10 carreirinhas com 10 pontos baixos cada carreira, tá? Isso é para dar a altura do nosso bracinho. Lembrando que quando eu estiver na metade desse bracinho, eu vou parar um pouquinho para encher essa mãozinha, porque depois que o bracinho tá inteiro, fica um pouquinho difícil de encher, tá? Vou subir aqui as minhas 10 carreirinhas, vou encher o meu bracinho e eu já volto aqui com vocês. Prontinho, pessoal, já finalizei as minhas carreirinhas e já cortei aqui o meu fio. Agora eu vou fazer aquele arremate que eu já mostrei pra vocês, aquele arremate invisível, pra ficar assim, tá? A gente não vê aqui onde finalizou, tá bom? Vamos fazer um total de 2 bracinhos, eu já tenho os meus 2 prontos, já estão cheinhos. Vou fazer o meu arremate e já volto pra gente continuar. Bom, pessoal, agora a gente vai dar início aqui no pezinho e nas perninhas, tá? Fiz aqui um total de 6 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Volto aqui na minha segunda, ó, essa primeira é da agulha, venho na segunda e a partir dela vou fazer um ponto baixo para cada correntinha. Então, eu fiz o primeiro, segundo, terceiro e quarto. Faço 4 pontos, tá? Sobrou aqui uma correntinha. Dentro dela, vamos fazer 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Essa já foi a nossa viradinha. Agora, a gente vai pegar essas alcinhas de cima, tá? Vamos fazer 3 pontos baixos, um para cada alcinha. Já aproveito para arrematar este fiozinho, tá? 1, 2 e 3. Este fio já está arrematado, já põe ele aqui para trás, tá? E agora sobrou aqui um pontinho. Essa daqui é a curvinha, a gente não conta, tá? Nesse último pontinho, a gente faz 2 pontos baixos, que é equivalente a um aumento. E assim, a gente finaliza essa primeira carreira com um total de 12 pontos baixos. Agora, pessoal, antes da próxima carreira, eu coloquei aqui o meu marcador. Eu gosto de colocar o meu marcador no último ponto, tá? Então, eu já coloquei aqui para ficar mais fácil a identificação dessa carreira. Nessa próxima carreira, a gente vai dar início fazendo um aumento. 2 pontos baixos juntos. 1 e 2. E agora, a gente vai fazer um total de 3 pontos baixos. Um para cada ponto da base. 1, 2 e 3. Chegamos aqui na curvinha. Nessa curvinha, a gente vai fazer 3 aumentos, tá?
Então, eu venho aqui no primeiro, faço o meu primeiro aumento. Venho no segundo, meu segundo aumento. E o meu terceiro aumento. Vou fazer agora 3 pontos baixos, um para cada ponto de base. 1, 2 e 3. E sobraram aqui 2 pontinhos. Tiro o meu marcador. No primeiro, eu faço um aumento. E no segundo, vou fazer mais um aumento. E assim, a gente finalizou essa segunda carreirinha com um total de 18 pontos baixos. Prontinho, pessoal! Agora, nessa próxima carreira, a gente vai dar início aqui fazendo um ponto baixo. No próximo, a gente vai fazer um aumento, 2 pontos baixos juntos. Agora, a gente vai fazer 3 pontos baixos, um para cada ponto da base. 1, 2, 3. E nessa curvinha, a gente vai fazer uma sequência 3 vezes de um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo e um aumento, um ponto baixo e um aumento. Vamos lá. Nossa primeira sequência de um ponto baixo e um aumento. Próximo, um ponto baixo e um aumento. E próximo, um ponto baixo e um aumento. Agora, a gente vai caminhar aqui com 3 pontos baixos, um para cada ponto da base. 1, 2 e 3. Sobraram aqui 4 pontos da base. Tiro o meu marcador e vamos fazer uma sequência 2 vezes. Um ponto baixo e um aumento, um ponto baixo e um aumento. Vamos lá. Um ponto baixo e um aumento. Uma vez. E a segunda vez, um ponto baixo e um aumento. E assim, a gente finalizou essa carreira com um total de 24 pontos baixos. Prontinho, pessoal! Agora, essa próxima carreira, a gente vai trabalhar em ponto blow, pegando apenas a alcinha de dentro, tá? Vamos fazer um total de 24 pontos baixos em ponto blow, um ponto para cada ponto da base, tá? Eu vou fazer aqui os meus pontos e eu já volto com vocês. Prontinho, pessoal, nosso pezinho está assim, tá? Agora, vamos subir aqui 2 carreirinhas toda em ponto baixo, normalmente pegando as 2 laçadinhas, tá? Eu vou fazer aqui as minhas 2 carreirinhas e cada uma vai conter 24 pontos. Vou fazer minhas 2 carreirinhas e eu já volto com vocês. Prontinho, pessoal, finalizei aqui minhas 2 carreirinhas e já dei início na minha próxima carreira, tá? Fiz aqui um total de 6 pontos baixos. Essa carreira a gente vai fazer o seguinte: 6 pontos baixos, 6 diminuições e 6 pontos baixos. Vamos lá. Já fiz aqui os meus 6 pontos baixos. Vamos fazer agora 6 diminuições. Tentem fazer essas diminuições bem apertadinhas, tá? Para quando a gente colocar o enchimento, não ficar mostrando. Então, fiz a minha segunda, a minha terceira. Ó, reparem que eu faço assim, eu pego uma laçadinha aqui da frente e a do próximo ponto eu pego a laçadinha de trás. Eu acho que a diminuição assim, ela fica mais fechadinha, tá? Minha quarta, minha quinta e a minha última e sexta diminuição. Ó, fica assim. Agora, para finalizar, vamos fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e o sexto aqui onde está o meu marcador. E assim, a gente finalizou essa carreira com um total de 18 pontos baixos. Prontinho, pessoal. E agora, a gente vai subir aqui 4 carreirinhas, toda em ponto baixo, tá? Então, vamos fazer 4 carreirinhas com 18 pontos baixos cada. Eu vou fazer as minhas e já volto com vocês.
Prontinho, pessoal, já finalizei minhas carreirinhas e já dei início aqui na minha próxima carreira. Essa próxima carreira a gente vai fazer uma sequência de 5 pontos baixos e um aumento, tá? Então, eu já fiz aqui os meus 5 pontos baixos, venho no próximo e faço o aumento. Vamos repetir isso mais 2 vezes, totalizando 3, tá? 5 pontos baixos e um aumento, 5 pontos baixos e um aumento. E no fim dessa carreirinha, a gente vai ficar com 21 pontos baixos. Vou finalizar os meus e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, e agora a gente vai fazer a última carreira da perninha, tá? É bem pequenininha essa perninha. Essa última carreirinha a gente vai fazer toda em ponto baixo. Um ponto baixo para cada ponto da base, tá? E no final dessa carreirinha, a gente vai ficar com 21 pontos baixos. Vou fazer os meus e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, e assim a gente finalizou pezinho e perninha, tá bom? Lembrando que a gente vai precisar de 2. O primeiro a gente vai arrematar normalmente e o segundo a gente não arremata pra gente dar início no corpinho, tá bom? Então eu já volto aqui pra gente continuar subindo o corpinho da nossa mini. Bom, pessoal, para subir o corpinho, a gente vai fazer o seguinte, vamos dobrar aqui o nosso pezinho. Lembrando que essa parte da frente tem que ficar bem centralizada, tá? Então, a gente vai dobrar assim, pra gente começar a subir esse corpinho aqui da lateral. O meu aqui deu um total de 7 pontos até chegar na lateral. Então, eu dobrei, contei os pontos e vou caminhar com eles, tá? A gente não conta isso que a gente vai fazer agora como uma carreira. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Cheguei na minha lateral, ó, estão vendo? Essa parte aqui é a de trás do pezinho. Agora, a gente vai emendar no outro pezinho. Mesma coisa, a gente vai dobrar e vamos começar desse pontinho aqui da lateral. Sem correntinha nenhuma, eu já vou inserir a minha agulha e fazer o meu primeiro ponto. Agora sim, a gente iniciou a nossa primeira carreirinha do corpo, tá? Vou fazer um ponto baixo para cada ponto da base. Então, a gente vai fazer 21 pontos nessa primeira carreira, vai vir para o segundo pezinho e vai fazer mais 21 pontos, tá? 21 pontos na primeira perninha, 21 pontos na segunda perninha. No final dessa carreirinha, a gente vai ficar com um total de 42 pontos baixos, tá? Então, eu vou fazer os meus e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, já finalizei minha carreirinha e coloquei o meu marcador. Essa próxima carreirinha, a gente vai fazer o seguinte, vai fazer uma sequência de 2 vezes de 2 pontos baixos, um para cada ponto da base e um aumento. Então, fizemos o nosso primeiro, vamos repetir, 2 pontos baixos e um aumento. Agora, a gente vai caminhar aqui com um total de 30 pontos baixos, um para cada ponto de base, tá? Vou fazer aqui os meus 30 e eu já volto com vocês para continuar essa carreira. Prontinho, pessoal, fiz os meus 30 pontos e para finalizar essa carreira, a gente vai repetir 2 vezes de 2 pontos baixos e um aumento. Vamos lá. Venho no primeiro, faço 1, 2 pontos baixos e um aumento. Sobraram aqui 3 pontos, que a gente vai repetir os 2 pontos e um aumento. Vamos lá. 1, 2 e no último ponto, um aumento. E assim, a gente finalizou essa carreirinha com um total de 46 pontos baixos. Agora, nessa próxima carreira, a gente vai repetir 3 pontos baixos e um aumento por 2 vezes, tá? Então, 1, 2, 3 e um aumento. Mais uma vez. 1, 2, 3 e um aumento. E agora, a gente vai caminhar com um total de 30 pontos baixos, tá? Eu vou fazer os meus e volto com vocês ainda nessa carreirinha.
Prontinho, pessoal, sobraram aqui esses pontos e a gente vai fazer uma sequência de 2 vezes, 3 pontos baixos e um aumento, 3 pontos baixos e um aumento. E no fim dessa carreirinha, a gente vai ficar com 50 pontos baixos, tá? Então, eu vou finalizar essa carreirinha e já volto com vocês. Prontinho, pessoal. E agora, a gente vai fazer uma sequência de 6 carreirinhas com 50 pontos baixos cada carreira, tá? Então, a gente vai fazer 6 carreirinhas, todas em pontos baixos, tá bom? Eu vou subir aqui as minhas carreiras e eu já volto com vocês. Prontinho, pessoal, subi minhas carreiras e já dei início aqui na minha próxima carreira. Essa próxima carreira a gente vai começar fazendo 2 vezes 3 pontos baixos e uma diminuição. Então, eu já fiz aqui a minha primeira, 3 pontos baixos e uma diminuição, e vou repetir. 3 pontos baixos, 1, 2, 3 e uma diminuição, tá? E agora, a gente vai seguir fazendo 30 pontos baixos. Vou fazer os meus e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, cheguei aqui já no finalzinho. Agora, eu vou fazer aqui uma diminuição e 3 pontos baixos. 1, 2, 3. E eu vou repetir uma diminuição e 3 pontos baixos. E no fim dessa carreira, a gente vai ficar com um total de 46 pontos baixos. Prontinho, pessoal. E agora, a gente vai fazer uma carreira toda em ponto baixo, tá? Então, vamos fazer essa próxima carreirinha com um total de 46 pontos baixos. Vou fazer os meus e já volto com vocês. Prontinho, finalizei minha carreira anterior e já dei início aqui na minha próxima carreira. Vamos iniciar fazendo 2 vezes 2 pontos baixos e uma diminuição. Já fiz a minha segunda, já fiz a minha primeira, na verdade, vou fazer a minha segunda. 1, 2 e uma diminuição, certo? Agora, a gente vai seguir fazendo 30 pontos baixos. Eu vou fazer os meus e volto aqui no final dessa carreira com vocês. Prontinho, pessoal. E para finalizar essa carreira, a gente vai fazer 2 vezes uma diminuição e 2 pontos baixos. 1 e 2. E eu vou repetir uma diminuição e 2 pontos baixos. E no fim dessa carreirinha, a gente vai ficar com 42 pontos baixos. Vejam que formou aqui o formato, ó, formato da bundinha da nossa mini. Tá vendo, ó? Fica bem legal, né? Fica esse formatinho aqui, bem legalzinho, tá? Eu vou finalizar essa carreira e eu já volto com vocês. Prontinho, pessoal. E agora, a gente vai subir aqui 3 carreirinhas toda em ponto baixo, tá? Então, vamos fazer 3 carreiras com 42 pontos baixos cada. Eu vou subir as minhas e já volto com vocês. Prontinho, pessoal. Já subi aqui as minhas carreiras e já dei início na minha próxima carreira. Agora, nessa carreirinha aqui, a gente vai unir os bracinhos, tá? Então, eu caminhei aqui com 12 pontos baixos, conferir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. 12 pontos baixos. Agora, aqui na lateral, a gente tem que colocar o bracinho assim, com o dedinho pra frente, tá? Cuidem pra não colocar o contrário. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar 3 pontinhos do bracinho e 3 pontinhos do corpinho, tá? Eu vou fazer bem devagarinho aqui para vocês conseguirem entender, ó. Eu dobro o bracinho assim, venho aqui, ó, no pontinho do bracinho, venho no próximo do corpinho. Pego os dois e faço um ponto baixo, ó. Venho no próximo do bracinho e venho no próximo do corpinho. Pego os dois e formo um ponto baixo. E o último aqui, ó, venho no próximo do bracinho e venho no próximo do corpinho. Puxo e faço o meu ponto baixo. Verifico aqui se o bracinho ficou certinho, ó. Perfeito. E agora eu sigo trabalhando apenas nesses pontinhos aqui do corpinho, tá? Eu vou caminhar aqui com um total de 18 pontos baixos até eu chegar na minha outra lateral. Vou fazer os meus 18 e já volto com vocês.
Prontinho, pessoal, cheguei aqui na minha outra lateral. Vamos fazer a mesma coisa, tá? Cuidar pro dedinho ficar virado pra frente. Vou dobrar meu bracinho assim. Vou pegar o pontinho aqui do bracinho, que são as duas alcinhas, e o pontinho do corpinho. Vou formar o meu primeiro. Pego aqui o próximo do bracinho e o próximo do corpinho. O meu segundo e o meu terceiro. O próximo do bracinho e o próximo do corpinho, ó. Pessoal, orientando vocês que o bracinho, ele fica abertinho assim, tá? A gente não fecha ele vai ficar desse jeito. E agora a gente vai seguir aqui apenas no corpinho, fazendo 6 pontos baixos até chegar aqui no meu marcador. No fim dessa carreirinha, a gente vai ficar com 42 pontos baixos, tá? Vou finalizar aqui os meus pontos e já volto com vocês. Prontinho, finalizei aqui a minha carreira anterior e já dei início aqui na minha próxima carreira. Caminhei aqui com 12 pontos baixos, tá? E agora a gente chegou na parte do bracinho. Lembra que no bracinho a gente finalizou com 10 pontos? Então, a gente já trabalhou 3 aqui na frente e sobraram aqui 7. Então, a gente vai trabalhar nesses 7 pontinhos que sobraram, tá? Então, eu fiz 12 até chegar no bracinho. E aqui no bracinho a gente vai fazer 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, certinho, tá? E agora, eu já venho aqui no próximo do corpinho. E vamos caminhar aqui no corpinho com 18 pontos baixos até eu chegar no meu outro bracinho, tá? Vou fazer os meus 18 e já volto com vocês. Prontinho, caminhei aqui. A gente já consegue visualizar aqui que já formou um só, tá vendo? Bracinho e corpinho. E o bracinho aqui nessa parte de dentro fica assim. Tá bom? Agora aqui a gente chegou no outro bracinho. Vamos fazer os 7 pontos baixos do bracinho, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E agora, a gente vai trabalhar aqui no corpinho, fazendo um total de 6 pontos baixos até eu chegar aqui no meu marcador. E no fim dessa carreirinha, a gente vai ficar com um total de 50 pontos baixos, tá? Então, eu vou finalizar os meus e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, finalizei a minha carreira anterior e já dei início aqui na minha próxima carreira. Nessa carreirinha, a gente vai fazer 2 diminuições, tá? Então, eu fiz aqui um total de 15 pontos baixos, lembrando que, como a gente uniu aqui bracinho com corpinho, já formou uma carreira só. Então, quando a gente chegar nesse ponto, a gente já vem direto nesse, tá? Esses pontinhos, esses 3 pontinhos aqui, a gente não trabalha neles, a gente excluiu esses 3 pontinhos de dentro, tá bom? Então, eu fiz aqui um total de 15 pontos baixos até chegar aqui no meio do meu bracinho, ó. Agora, aqui eu vou fazer uma diminuição. Aqui eu vou fazer a diminuição normal, pegando as 2 laçadinhas de fora e fecha. Agora, eu vou seguir aqui, tá vendo, ó? 1, 2, ó, já cheguei no corpinho direto, ó. 3. Agora, a gente vai fazer aqui um total de 22 pontos baixos. Já fiz 3, vou continuar até chegar aqui no meio do meu bracinho. Quando eu fizer os meus 22, eu já volto com vocês. Prontinho, fiz aqui os meus 22 pontos baixos depois da minha diminuição. Cheguei aqui no meio do meu bracinho, vou fazer a minha segunda diminuição. E agora, eu vou seguir fazendo um total de 9 pontos baixos até eu chegar aqui no meu marcador, tá? E no fim dessa carreirinha, a gente vai ficar com um total de 48 pontos baixos. Eu vou fazer os meus e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, e olha que coisa mais linda que tá ficando, tá vendo? Já fizemos a
junção dos braços. Agora, a gente vai caminhar com 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 pontos baixos e uma diminuição. A gente vai seguir fazendo isso por toda essa nossa carreira, 6 pontos baixos e uma diminuição. E no fim dessa carreirinha aqui, a gente vai ficar com um total de 42 pontos baixos, tá? Pessoal, eu vou finalizar essa carreira e já vou começar a encher o corpinho, porque agora a gente vai fechar para daqui a pouquinho começar a fazer a cabeça, tá? Então, eu vou terminar essa carreira, vou começar a encher e toda vez que eu finalizar uma carreira, eu vou colocando enchimento, tá bom? Vou fazer os meus e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, finalizei minha carreira anterior e já dei início aqui na minha próxima carreira. Nessa carreira, a gente vai fazer uma sequência de 5 pontos baixos e uma diminuição. A gente vai fazer assim por toda essa carreira e no fim dessa carreirinha, a gente vai ficar com 36 pontos baixos, tá? Vou fazer os meus e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, finalizei minha carreira anterior e já dei início aqui na minha próxima carreira. Fiz um total de 4 pontos baixos e uma diminuição. A gente vai fazer essa sequência por toda essa nossa carreirinha e no fim dela a gente vai ficar com 30 pontos baixos, tá? Vou fazer os meus e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, finalizei minha carreira anterior e já dei início na minha próxima carreira. Fiz 3 pontos baixos e no próximo uma diminuição. A gente vai seguir assim por toda essa nossa carreirinha e no fim dela a gente vai ficar com um total de 24 pontos baixos, tá? Vou fazer os meus e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, olha como está perfeita. Estão vendo? Agora a gente vai fazer a última carreira do corpinho, tá? Essa carreira a gente vai trabalhar em ponto flow, que é pegando só essa laçadinha de fora. Vou mostrar pra vocês, a gente tem essas duas. No ponto blow, a gente pega a laçadinha de dentro. No ponto flow, a gente vai pegar a laçadinha de fora. Então, essa carreira a gente vai fazer um ponto baixo para cada ponto da base em ponto flow. E vai sobrar a alcinha de dentro, ó, vou mostrar para vocês aqui, ó. Essas alcinhas aqui, elas vão ficar sobrando porque na próxima carreira a gente vai fazer a cabecinha pegando só essas alcinhas de dentro. E assim fica a roupinha escondendo a cabeça, ó. Como aqui tá com o babador, a gente nem consegue perceber, mas cada detalhe faz diferença, estão vendo, ó? Fica um detalhe bem bonitinho aqui da roupinha da nossa mini, tá bom? Então, eu vou fazer aqui a minha carreirinha toda em ponto baixo, ponto flow. Vou fazer um total de 24 pontos baixos e já volto com vocês. Prontinho, e assim a gente finalizou o corpinho, tá? Daqui a pouquinho eu vou colocar mais enchimento para ficar bem cheinho. Agora, pessoal, eu vou arrematar este fio, conforme eu já mostrei para vocês, e vou voltar com o fio preto pra gente começar a cabeça, tá vendo, ó? Sobraram essas alcinhas de dentro, tá? Então, a cabeça a gente vai começar nessas alcinhas aqui, tá bom? E vou pegar o meu fio preto e eu já volto com vocês. Bom, pessoal, já arrematei o meu fio, fiz aquele arremate que eu já mostrei pra vocês, pra ficar bem bonitinho o acabamento, tá? Agora, já prendi aqui o meu fio preto. Pessoal, eu vou ter que gravar com fio preto mesmo, tá? Eu sei que às vezes fica um pouquinho difícil de enxergar, mas eu vou deixar legenda, vou explicar tudo direitinho pra vocês, tá bom? Então, com o fio preto na agulha, aqui pela parte de trás mesmo, a gente vai vir aqui nessas alcinhas de dentro, ó. Estão vendo? Vou fazer aqui, ó. Eu faço o seguinte, eu prendo o meu fio e já coloco ele pro lado aqui, ó, pra eu já ir arrematando, tá? Então, essa carreirinha eu vou trabalhar um ponto baixo e no próximo um aumento, 2 pontos baixos juntos. E essa carreirinha a gente vai fazer ela toda nessas alcinhas de dentro, tá? Então, eu vou fazendo, já vou arrematando este fio aqui. Vamos fazer um ponto baixo e um aumento. No fim dessa carreirinha, a gente vai ficar com um total de 36 pontos baixos, tá? Eu vou fazendo os meus, vou contando para não deixar nenhuma argolinha sem trabalhar e eu já volto com vocês.
Prontinho, pessoal, finalizei minha carreira anterior. E agora, nessa próxima carreira, a gente vai trabalhar normalmente, pegando as duas laçadinhas, tá? Vamos trabalhar aqui 2 pontos baixos e um aumento. A gente vai fazer assim por toda a nossa carreirinha, 2 pontos baixos e um aumento. E no fim dessa carreirinha aqui, a gente vai ficar com um total de 48 pontos baixos, tá? Eu vou fazer os meus e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, finalizei a minha carreira anterior e já dei início aqui na minha próxima carreira. Eu fiz aqui um total de 5 pontos baixos e no próximo eu vou fazer um aumento, 2 pontos baixos juntos. Agora a gente vai fazer uma sequência de 3 vezes de 4 pontos baixos, 1, 2, 3 e 4. E um aumento. Vamos fazer a sequência de 3 vezes. Essa foi a minha primeira. Vou fazer mais 2 vezes 4 pontos baixos e um aumento. E já volto aqui com vocês. Prontinho, pessoal. Agora, continuando, vamos fazer 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5. E mais um aumento. 2 pontos baixos juntos, tá? Agora, a gente vai repetir a sequência 3 vezes de 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e um aumento. Vou fazer mais 2 vezes para totalizar 3 vezes e eu já volto com vocês. Prontinho, pessoal, e para finalizar essa carreira, a gente vai fazer 5 pontos baixos e um aumento, tá bom? E no fim dessa carreirinha, a gente vai totalizar 57 pontos baixos. Vou finalizar os meus e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, está ficando assim, ó. Agora, a gente vai fazer uma sequência de 13 carreirinhas, que vai ser a altura da cabeça, tá? 13 carreirinhas com 57 pontos baixos cada, tá bom? Vou aproveitar para colocar todo o enchimento do meu corpo, porque ainda tá bem vazio, ó. Vou encher, vou fazer as minhas 13 carreirinhas e eu já volto aqui com vocês. Prontinho, pessoal, finalizei aqui as minhas 13 carreirinhas e a altura da nossa cabeça ficou assim. Agora, a gente vai começar as diminuições, tá? Eu já dei início aqui na minha primeira carreira de diminuição. Essa primeira carreira de diminuição, a gente vai fazer 3 vezes 17 pontos baixos e uma diminuição. Tá certo? Eu vou repetir isso até o fim da minha carreira e eu já volto com vocês. E no fim dessa carreirinha, a gente vai ficar com 54 pontos baixos. Prontinho, já finalizei minha carreira anterior e dei início à minha nova carreira. Nessa carreira, a gente vai trabalhar 7 pontos baixos e uma diminuição. A gente vai fazer isso por toda a nossa carreirinha e no fim dessa carreira, a gente vai ficar com um total de 48 pontos baixos, tá? Eu vou fazer os meus e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, finalizei minha carreira anterior e já dei início na minha nova carreira. Fiz aqui 6 pontos baixos e uma diminuição. A gente vai fazer assim por toda essa nossa carreirinha e no fim dessa carreira, a gente vai ficar com 42 pontos baixos, tá? Agora, pessoal, a gente vai continuar fazendo essa sequência de diminuições. Então, como são sequências repetitivas, eu vou falar a quantidade de pontos para vocês aqui e vou deixar a listagem aqui para vocês não se perderem, tá? Então, na próxima carreira, a gente vai fazer 5 pontos baixos e uma diminuição e vamos ficar com 36 pontos baixos. Na outra carreira, vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição e vamos ficar com 30 pontos baixos. Na outra carreira, 3 pontos baixos e uma diminuição e vamos ficar com 24 pontos baixos. Na outra, 2 pontos baixos e uma diminuição, vamos ficar com 18 pontos baixos. Na outra, 1 ponto baixo, uma diminuição, vamos ficar com 12 pontos baixos. Na outra, a gente vai fazer 6 diminuições seguidas e vamos ficar com 6 pontos. E na última carreira, a gente vai fechar esse anel mágico, tá?
eu volto com vocês pra gente fechar juntos. Lembrando que a gente vai fazendo e vai enchendo essa cabeça. O corpinho já tá bem cheinho. Conforme a gente for fechando, a gente vai enchendo, tá bom? E eu volto com vocês pra gente finalizar essa carreira juntos. Prontinho, pessoal. Já finalizei aqui todas as minhas diminuições, ó. E agora a gente tem aqui os 6 pontos baixos que sobraram, que a gente vai terminar de fechar, tá vendo? A gente quase não percebe esse buraquinho. Aqui, para finalizar, eu faço um anel mágico invertido, ó. Com a minha agulha de tapeçaria, eu vou pegando apenas as laçadinhas de fora, tá? Então, ó, passo aqui na primeira, passo aqui na segunda, na terceira, na quarta, na quinta e por último na sexta. Já passei em todas as minhas laçadinhas, agora eu puxo e fecho 100% esse anel, tá? Volto com o meu fio aqui e eu saio com ele na parte de trás da cabeça pra gente dar o nosso nozinho, pra não soltar, ó. E a cabeça já fechou 100%, tá? Aqui atrás eu dou um nozinho normal, tá, gente, ó? Só pra garantir que vai segurar esse fio, ó. Eu gosto de dar esse nozinho aqui de cima pra baixo, porque ele fica como se fosse um ponto. E aí, ninguém percebe, tá? Volto com o meu fio e saio aqui em qualquer lugar da cabeça, puxando esse nozinho. Agora é só cortar e arrematar este fio. E já temos aqui corpo e cabeça da nossa mini. Agora a gente vai fazer as orelhinhas.